Fala, tropa! O Charla agora é super! A Superbet, nova parceira oficial do Charla Podcast. Confia que agora é super vral! Dito isso, teremos Fla-Flu novamente na decisão do Campeonato Carioca. Quarta-feira já o primeiro jogo da final. Não tava tão na cara pra ele, não. Nem pra todos, Betão. Nem pra Nem pra todos. todos. Principalmente depois do jogo contra o Nova Iguaçu. Balada, O Vasco jogou muito bem. O Vasco achou que Aí era é Holanda. a narrativa. Sem Holanda, você Vasco achou que era Holanda. É a narrativa que você quer comprar, meu mano. Aí. Não, eu Meu lembro mano. que Aí quando Meu ele mano. fica Eu puto, lembro que o Enzo ele tava fala meu acreditando. mano. É sério, Quando ele mano. fala puto. Então, ó, Eu vamos daria começar 5 com minutos isso. por Vamos Cada começar um com acredita isso. na narrativa que Vamos quiser. começar com isso, na só. superação do Eu Vasco. ia falar da final, agora eu vou voltar então à semifinal. Pô, O que importante. aconteceu Tá bem, com o importante. Vasco que de novo não conseguiu ser páreo para o Flamengo? O Vasco não jogou bola, pô. O Vasco novamente mostrou que tem a capacidade do técnico dele não é muito o que se Mas esperava. é o Porque ele técnico não... também de novo. De novo, Vamos tem lá. mais um cara. Caralho, mano. Vamos lá, uma das principais características do Carille é qual? Defesas sólidas. Ele entrega uma defesa sólida? O Flamengo tem alguma dificuldade de atacar o Vasco? O Flamengo tem alguma dificuldade de fazer gol no Vasco? Não, mas foi mais difícil que vocês imaginavam. Não, vocês foi mais na mídia. difícil porque... Todo mundo nos dois jogos imaginava antes os jogos que seria goleada. Eu nunca tinha goleada. Ah, esse Flamengo, se Mas jogar, nem- vai atropelar. E o Vasco... Não, O Vasco 6x1 não- nos últimos anos é exceção, gente. Não teve outras Então, mas goleadas. as pessoas estavam Teve o dizendo que 4x1. seria... Nossa, o Vasco Teve ganhou pra 4x1, levar uma teve 4x1. sacola. Com o E, São cara, Paulo. sério, o Vasco competiu, assim, marcou... Competir é forte. Competiu, Esse ele- jogo de agora é muito O Vasco, também ele, acho. não, Até o Vasco gol não do teve- Flamengo. o Vasco Até não o tem- primeiro gol do O Vasco não tem Flamengo. nunca O Vasco a bola. achou um gol, O uma Vasco não, bola ele não tem parada. a bola. Isso é sempre. No jogo não tem a bola. Mas teve períodos de jogo, e sempre no primeiro tempo dos dois jogos, que ele conseguiu ali marcar um pouco melhor, dar uma lutada. Não, Agora, controlar nunca. O segundo tempo o dos Vasco dois jogos não existiu. existe. Não, é. não, e Foi- depois do gol do Flamengo, de empate, o Vasco não existe. Não, depois da o virada... Vasco não existe, E assim, diferentemente do primeiro jogo, depois da virada do Flamengo no segundo jogo, é jogo treino, pô. O Flamengo tira o pé assim, uma clareza. O gol do Luiz Araújo mostra substitui- claramente que o Vasco está desligado no Quando o jogo. Flamengo troca as peças, aí você vê a diferença gritante. Você entra os caras frescos. Sabe o que eu acho? Mas E a aí, diferença gritante, ela existe ali. Sim, mas- Isso aí não tem como mudar. Quando entra os caras com O elenco é muito melhor do que o outro. Isso aí não tem pra onde tirar. mas Agora, se mas você o for Vasco olhar... tem que endurecer o jogo. não Exatamente, pode, pra né? caralho, tem que endurecer. Agora você vê, ano passado pra esse ano, o Vasco teve uma melhora no elenco, clara. A volta do Jair, volta do Paulinho, o Nuno Tem mais Moreira, opção hoje, viu? Tem mais Coutinho opção. agora é titular. Mas esse argumento, eu sei que, assim, como comentarista de futebol tem que ser feito, mas como vascaíno me incomoda você falar. O quê? Porque o torcedor do Vasco tá muito acomodado, Não pô. tá, mas uma coisa que o Vasco não tá é acomodado, Tá mano. acomodado, O cara. torcedor do Vasco o não é torcedor do acomodado. Vasco tem que acreditar que vai ganhar no Flamengo e não tá acreditando, pô. porra. Não tá acreditando. A torcida do Não Vasco- pô. tanto que a torcida do Essa Flamengo ideia tá zoando. Cara, sair pro Engenhão faz sentido. Quando se o jogo tivesse páreo, se tivesse... O Vasco ganhou 1 e perdeu 3, tá uma coisa equilibrada. Eu acho que é justo tirar o jogo Conseguiram, da casa. confundiram alguns jogadores do Agora, na Flamengo. situação que dá, não dá pra tirar do Maracanã porque fica feio. É pra falar, quero o Maracanã, vai apanhar no Maracanã. Tem que dar o win, cara. É clássico. Tá uma situação muito complicada, cara. Eu falo que o Fluminense passou por isso. O Fluminense ficava nessa de, a gente tá jogando parecido, tanto que o Gabriel Barbosa usou o Fluminense com isso. A gente tá jogando parecido com o Flamengo, a gente dá trabalho e no final o Flamengo fazia gol direto. Sim. E aí, cara, aí Ali é 19, mérito da 20, gestão do né? Mário. O Mário vem nesse começo aí e faz o time acreditar, botar banca ali, não sei. E aí começa a ganhar. Entendeu? Mas Tem o- peças melhores. Tem O Fluminense peças tem melhores, mas melhores. mesmo Só assim, que cara, aí- Mas, é no gente- período do Flamengo muito melhor. Pensa em 2020, quando a gente ganhava, é um nível bizarro de diferença Sim. 2021. Eu- Não, nesse momento tem o que assusta, e é isso que eu acho que o Fio tá falando, de não poder se contentar, é um universo de mais de 30 jogos, cara, com 2 vitórias no Vasco. Isso. E aí Eu são falei pra vários ele agora. jogos, real. Isso São não, vários gente, Flamengo. vários Vasco. É. Gente, 30 jogos, 32 Vários jogos, técnicos também. 32 jogos e 2 vitórias. O problema não é só futebol. Não é. Porque não existe Mas no você clássico citou, essa mas diferença. você citou a torcida, não acreditar. A torcida acreditou Mas é porque muito. você é torcedor, você não pode Mas a exaltar que jogou melhor do que ano passado. Tem que estar só puto. Mas, não, tem que estar. Você, ó, olha só. Mas aqui, como comentarista, você pode nesses fazer. momentos, E não jogou melhor que ano nesses passado. momentos agora, Não jogou melhor que você ano olha, passado. Não. Tem gente que tá olhando pro elenco todo do Vasco falando, o Coutinho é uma merda, ninguém vai resolver nada no ano. Mano, não é pra ser assim também, pelo amor de Deus. Senão ninguém vai prestar em momento acho nenhum que é do mal ano. montado. A gente tava O analisando elenco, aqui antes o, elenco, do jogo. o elenco foi montado pra jogar do jeito do Carille? Não foi. O Vasco deve ser um dos times da Série A que tem mais meia no mundo. É bizarro, pô. O Vasco tem 5 meias no elenco. Tanto Qual que o time Paê- da Série A tanto hoje que o joga com Paê meia e o fixa? Garré ficam no banco, O Flamengo mesmo não joga às vezes com o Arrascaeta, pô. Porque o Arrascaeta não tem condição de jogar. É, agora jogos decisivos vai jogar todos, mas
Quando pode segurar. Mas assim, Mas e mesmo assim tem sido criticado, principalmente pelo Mauro César, por exemplo, é um cara que critica muito o Arrascaeta, que nunca tem na condição de estar no jogo, sempre sente alguma contusão. Parece que esse ano fizeram um trabalho melhor com ele. Assim, eu concordo num ponto com o Enzo e também num outro ponto com o Phil, que em relação, por exemplo, a gente não pode também reduzir o elenco do Vasco a nada, sendo que vários times que vão enfrentar o Flamengo... Então tem times piores. Tem times piores que o Vasco, e às vezes oferecem, na maioria das vezes, oferecem mais resistência ao Flamengo do que o Vasco. E eu tô pegando o Vasco foi um acho. eu tô pegando o recorte do Vasco. Tô pegando o recorte do Vasco dos últimos 2 anos. Pouco. Não, mas é o que teve. Eu tô pegando o tem que recorte. observar Tô mais, pegando o né? recorte Acabou do de chegar, Vasco fez um dos bom últimos jogo. 2, 3 anos. Por quê? O Vasco que tomou 4-1 do Flamengo com o Sampaoli era pior que esse. Em termos de peças. O Vasco que empatou 1-1 agora, o do Brasil. Do Rafael Paiva era pior que esse. E assim, Jogou pior que se esse. você pegar o recorte do Flamengo, disparado, melhor elenco e tudo mais, esse recorte do Flamengo 19 pra cá, o Flamengo não tem a supremacia de jogo contra em nenhum clássico, nem contra aquele Vasco de 19, que tinha o Thiago Reis de centroavante, que era o Marcos Júnior que ficava no meio campo. Ribamar entrou no segundo tempo. Não era essa carne assada que é hoje. Como não era no Fluminense, quando o Fluminense tinha o Luciano de centroavante, Ione Gonzalez. Não é hoje, quando tem Canóbio, quando tem Cano, enfim. Não, o próprio Vasco, O Botafogo há um tempo mesmo. atrás, aquele time que elimina o Flamengo na Copa do Brasil, o gol do Rafael Silva, por exemplo, era um time já pior, bem pior Vasco do que tá o na Flamengo. Série B e o Flamengo tá na Série Gente, A. o Flamengo vence o Botafogo em 19, 3-2 no Maracanã, na Bacia das Almas, Foi. e outro 1-0 1-0 gol do Lincoln. Lincoln. Por isso, assim, é jogo parelho. O Vasco... Qual é aquele jogo Foi jogador Léo? desse cacete, Aquele jogo mano. do gol do Léo Valência também, teve esse? Botafogo e Flamengo aí, não era em 19 não, né? Isso é 18. Cara, por isso que eu não vou me apegar à Ou questão 20, de, tipo não- assim, o Vasco tem que mudar a postura, o Vasco tá com a postura muito de perdedor contra o Flamengo. A torcida acreditou pra caralho depois do jogo contra o Nova Iguaçu. Mas o a time torcida não, ganhou né? uma confiança, olhou pro Nuno Moreira e falou assim, pô, o moleque é diferente, o mas não Coutinho dá tá pra- voltando a aparecer. E Lloyd Não é que Banks? não dá, Cantarelli. A gente assim... Lloyd Augusto, Cantarelli, o Neymar foi pra seleção agora jogando contra o Inter de Limeira. O Vasco tem que se animar em partidas que o Vasco Não joga acho, bem. eu Não não importa o adversário. acho. Caralho, como é que você quer falar que uma vitória de 3-0 com a nova contratação e com o medalhão do time jogando bem, o Vasco não fica animado? Mas porque vai Por quê? ficar- Eu acho que é vai proibido desa- ser feliz. Não, vai desanimar. É proibido. Não é isso. Não existe isso, Mas pô. vai desanimar no jogo seguinte, Mas não vai mano. desanimar porque Porque agora voltou a Mas aí realidade. que tá, o ponto A é que não realidade é é pra essa aí. desanimar no jogo seguinte, pô. Mas A você culpa não acha- não são dos jogadores, Mas só você não apenas, acha que a cara. realidade é essa, de distância hoje? Cara, Não, a mano, realidade não é mano. essa, mano. Eu acho. A realidade não é Mano, essa, Bruno Cantarelli. mano, Não foi, não é. não foi O Vasco Eu vou dar um Série B, exemplo. Vasco Eu vou dar um perde 1,5 exemplo. milhão no banco, Eu cara. critico o Coutinho, porque eu acho que o Coutinho até agora no Vasco, desculpa dizer, mas vou espelhar pra outro jogador que eu critico no Flamengo. O De La Cruz. Pra mim, a passagem do De La Cruz no Flamengo até hoje é muito abaixo. que pode ele ser. foi a principal contratação no ano passado. Jogou até bem Mas muito pouco. Não dá pra falar que... Só que o Flamengo não precisa do De La Cruz, pô. Se o Flamengo precisasse do De La Cruz, então o Flamengo tava ferrado. ferrado. O Flamengo joga sem o De La Cruz e é isso. Pô, se Dela Cruz dependesse... E é tá campeão fudido. sem o De La Cruz e tá O De La aí. Cruz, ele é um... Agora- Se ele jogar o que pode, vai ser um do caralho. Plus. É, do É, um caralho. plus. Como diria Mas o outro, um plus a necessário mais. Ele não é. Agora, Ele sentiu pro o calendário Vasco, do por passado. exemplo, a vaga do Coutinho, por exemplo, se o De La Cruz tá no Vasco... Mas o problema do Vasco não é ele o é o pai, Coutinho, né? mano. É o O problema do Vasco Eu não é o sei, mas ele tá abaixo. telespectador do Charla Podcast, vê um jogo do Vasco. Se tu falar que vê o jogo, o inteiro, o problema, você não vai falar que o problema é o Coutinho, pô. Você não vai falar. Mas É também impossível. é, cara. Eu acho Não é o também Coutinho, é. não Acho é, também também é. é. Acho também A torcida é. do Vasco pega no pé, às vezes, do Coutinho e do Ryan. Se você assistir o último jogo O Verratti, e você vai nossa pegar no pé do Ryan e do Coutinho, Também. o que, Não, que o Verratti fez no Cara, último jogo, o gente? jogo do Verratti foi foi constrangedora a atuação do Verratti contra o Flamengo. Eu tenho O visto- Verratti não consegue jogar com o pé, pô. Os vascaínos vieram partindo pra cima, né? Foi a primeira vez Um que eu vi. jogador de Série A não saber jogar com o pé, isso não é... Quem você pensa Não que consegue é? correr. Você acha Não que você é consegue dono correr, do Mas você cara. não acha que o Verratti já entregou mais ao Vasco do que o Coutinho, por exemplo? Entregou mais, ele é decisivo. É gol, né? E ele tem que estar no elenco do Vasco, ele tem que ser importante Vasco pro na elenco do Série A Vasco. por causa do Mas tem que Verratti. pensar que o Só que você vê o jogo do Vasco e falar do Coutinho, não falar do Verratti, assim, por exemplo, é só que inacreditável. quando o Não, Coutinho- mas O são duas problema coisas foi muito distintas. mais o Só que Verratti do que quando o o Coutinho Coutinho. veio pro Vasco, era sabido que o Coutinho é um projeto, mesmo ele com uma idade avançada, e aí, de repente, não é o ideal, mas é um projeto a longo prazo. O Coutinho vai entregar pro Vasco a longo prazo. Ano passado ele não ia entregar, porque ele chegou... Mas não é uma constatação do Catar. que ele tá abaixo? Tá abaixo, mas eu acho que o Coutinho é uma construção. Não é consideração assim, o Neymar já entregou mais pro Santos nesse recorte pouquíssimo
de futebol. São que eu digo, jogadores que é um Coutinho diferentes. mais. Um é de construção, outro é de finalização. Tudo bem. Mas aí o Neymar é muito maior. Um que dá também. drible, Ah, outro que não Neymar dá é muito tanto maior. drible. Não tem Outro é. comparação, Mas, ó, tem um cara. bagulho- Mas eu acho que Tem o uma Coutinho, ele comparação, acaba mano. sofrendo com a organização do time também. O time Também, está... Só que assim, Ele tem que entregar mais. fisicamente, eu acho que é um fato. O que Carille fisicamente tem ele 3 não tava bem ano meses. passado. Não tava. Esse ano, só esse ano ele já se lesiona pela segunda vez. Isso atrapalha. Lesão muscular. Isso atrapalha. Só esse ano. Porque ele fez pré-temporada, tudo mais, babá. E ocasionou de ser um Sim, jogo mano, o grande. Bruno Henrique sentiu, o Wesley sentiu na última Então, partida. E aí, você Mas pode- o Flamengo não precisa dos caras. Mas aí os caras... Você não pode Vasco botar a precisa culpa na dele. contusão do Coutinho, pô. Não, mano, não tô botando Ele vai a se culpa na contundir. contusão. Eu tô falando É que ele óbvio que ele está vai se mal. contundir. O que a gente tem de Coutinho no Brasil hoje, na minha visão, tá? Ele não consegue entregar fisicamente, em termos de ter uma sequência grande de jogos jogando bem. Isso ele não teve no Vasco. Ainda não teve. Isso ele não teve no Vasco. Ele teve um Eu acho time que ele apto busca pra fazer isso. isso? Ele Não, busca aí tudo isso. bem. Aí a gente vai entrar numa outra discussão. O time eu também que terminou acho. o final do ano passado não tinha ponta. Mas que é Era o que lateral eu, dobrado, que é o que eu desorrado. falo há algum tempo. O Vasco tem um elenco muito abaixo. Ah, os reforços chegaram. Eu ainda vou ficar na minha condição de observador dos caras. Por exemplo, o Lloyd até agora não jogou bem. Eu acho que... Já tem 6 não dias que ele tá no Vasco. Não. Então é isso. Mas mesmo 6 dias que ele tá no Vasco, eu uso pro Nuno, que jogou bem o jogo. Então você tem que observar esses caras. Tudo bem, eu não tem sei. jogador que se adapta mais rápido. Não, mas Mas não- é do segundo tempo Garré, também. né? Então, esse aí que seria um possível, se esse cara jogar bola, ele seria um cara que poderia bancar o Coutinho? Não, ele, Uma opção? ele bancar ali, ninguém tem condição de bancar o Coutinho. Não, ele não vai digo ser, assim, ele vai condição ser o de- reserva do Coutinho. Não é jogar mais do que o Coutinho, mas é o Coutinho, por exemplo, machuca, Sim, não aí consegue se ele vai condicionar. entrar. Tem um meia ali que tá jogando Porque bem. possivelmente o Vasco não vai renovar com o Paia no meio do ano. Não Não vai renovar. Acho que agora E já nem era. tem Nem porquê tem de... que- nem tem que renovar. Mas esse lance do Paê E, pô, tem os que ser meninos batido na tecla. E os gente. meninos, eles não estão disponíveis? O Estrela e o JP? O Estrela tá voltando a treinar e o JP ele desceu. E são dois Mas moleques o- que jogaram bem de cara. Mas o Estrela é mais um meia. Sim, sim. É mais uma dificuldade que o Vasco tem. O Vasco, por exemplo, ele contratou o Nuno. Não sei se ele contratou o Nuno pensando que ele seria esse cara de velocidade da ponta. Ele não é o Mas construtor. o Nuno era o que tinha a melhor mostragem, né? O cara jogou um campeonato português. Ele é um articulador. Então, assim, é um cara que você traz com mais Que o confiança. Vasco também precisava, porque se os dois 10 não tem saúde física, alguém tem que jogar. É, mas o Nuno, ele é... Mas, gente, olha a O formação. Nuno é segundo atacante. Ele ficou de 10 durante 7 minutos de Ele, jogo ele só. vai ser. não, ele vai não, ser porque ponta a primeira esquerda, é ponta alteração, esquerda. a primeira O alteração. Paia não entra quando O o Paia Mas Coutinho não sai. você vê ele entrando pelo meio toda hora. Eu acho que tem esse problema. O Ryan, por exemplo, não é ponta direita. Ele entra por dentro O toda Nuno hora. é Everton Ribeiro, né? É. Eu acho que esses dois malucos tem que Posição. ser... Luiz tem que- Araújo, tem Luiz que, Araújo é mais ponta tem que também. insistir nesses malucos, no Nuno e no... Mas eu Arana. acho que tem que insistir também no cobrança para o Carille. Por que, que o time que entrou em campo, que era pra ficar com a bola no pé, não soube jogar com a bola, não sabia sair com a bola? Sempre com o chutão do Eu achei Léo Jardim pro Verrete. Eu achei a Mas o escalação Flamengo do dificulta Vasco. isso, O Paulinho né, cara? Paula jogou de segundo volante pra ser esse cara que pega a bola lá Mas, assim, atrás mas e vai tem- levando pra mas o frente. Ele não fez Flamengo isso é uma o vez. Flamengo é o time do Brasil do Felipe, né? Que esse sair jogando nem os grandes talvez Não, vão eu sair. achei a escalação. Mas você Não, pode assim, quebrar Nem a os grandes linha de Vasco é alguma grande. forma. Nem os times que têm elenco. Sim. Hein, eu achei a Vou ter que- escalação meio bizarra. Porque, assim, qual é o seu propósito de fazer um meio-campo com Hugo Moura, Paulinho e Coutinho? É você tentar pressionar os caras lá na frente. Beleza. Quem o Vasco tinha pra pressionar? Verrete, Ryan, Coutinho e Nuno Moreira. Assim, qual desses é velocista? De fato. O Ryan e o Verrete batem cabeça. O Mike tem mais força física, é o Ryan. Mas assim, aí o Vasco subia com esses 4 jogadores pra tentar. A quantidade de vezes que o Flamengo teve tranquilidade pra sair com a bola. Inclusive Mas tem numa. o médio da saída de bola dos caras Óbvio também, que né? tem, óbvio que o tem. Ortiz Não, é um- pra caralho, óbvio O Ortiz que é tem. um animal. Mas saindo o que eu pro falei jogo, aqui caralho. antes do primeiro jogo, eu falei, tem que marcar a saída de bola do Léo Ortiz. Porque se deixar passar da primeira linha, no primeiro é jogo impossível conseguiu- parar o no primeiro Flamengo. jogo Você joga uma zaga marcar. a zaga com o cara que foi pro Cruzeiro. Fabrício. É outra parada. Por isso que... Sim. Assim, por isso é que- outro tipo de saída. Você tem que parar o Flamengo na construção. Se você deixar passar do meio de O campo, Ortiz fudeu. da- Quem fica na habilidade dos o Ortiz jogadores. dentro da área dele, com o jogador marcando, ele dá Sim. trivela no meio campo, mano. Por que, que o Fluminense se deu tão bem contra o Flamengo não jogou nada? Botou o Canóbio lá no Wesley marcando pressão em cima da saída de bola. Acabou. O Flamengo não conseguia passar do meio de campo. Eu sinto que o Carille não conseguiu identificar quais eram as valências do Flamengo. Assim, Pressão pro ficou cara ele perdido. cair? Tem pressão pro Cari cair. Ele Tem não chance? vai. Mas já- Ele possivelmente não vai cair agora. Mas tá se Vou voltar, construindo vou voltar. todo um clima ó. pra que se perder pro Santos na primeira rodada ou na No segunda rodada sábado, ele caia. no Daqui a sábado, 27 joga dias. onde? Neville Belmiro.
Tendência é perder mesmo. Isso que eu vou falar, assim. Não, no sábado, os influenciadores. Mas se for pra derrubar com até Tem que você derrubar agora. Se for pra derrubar contra o Santos numa derrota na Vila, pra derrubar Caiu antes, Tem 21 dias. 20 dias de lógico. trabalho. Mas assim, beleza, vamos. Mas não é pra derrubar. É isso. Eu acho que não. Escolheram o Porque técnico. O Vasco foi eliminado pelo Flamengo. A gente já falou aqui mandaram até um universo maior aqui de 40 jogos, acho que nos últimos 5 anos. 45 jogos, acho que o Vasco venceu 8 nos últimos 5 anos. É porque o recorde de 30 jogos é menos vitória do O Vasco. Vasco chegou onde pode, cara. Com o time que tem, pra mim, o quê? Vai passar do Flamengo? Não vai passar. Hoje não tem como. 2 jogos vai passar, não vai. Eu tinha muita confiança por causa disso. Acho que até fez um bom primeiro tempo no Newton Santos. No Maracanã, acho que fez um primeiro tempo ok. Não achei pro que o Vasco pode. E hoje o Vasco pode isso, mano. Não, pode mais do que isso. Cê Muito acha? pode, Não, tá muito bom, mais, pode. Cantarelli. Que isso? Pode mais, Então a gente vai ter que Olha a ir última atrás. partida. O Vasco Ó, necessita Vasco ser e muito Santos Se a é melhor. gente Januário. fizesse o tier list Tem agora do obrigação. Brasileirão, Em São Januário. botaria o Vasco, Bom, vai bom, acabar que bom. lugar? Não, o Vasco, se Hoje- ele fizer. Pra mim, o cenário do ano passado que se aplica esse ano. Por que eu achei o trabalho do Rafael Paiva bom ano passado? Manutenção. E era contra a demissão? Porque ele fez um brasileiro tranquilo. Resultadista, porque E jogava chegou- mal a maioria dos jogos e ganhava na Bacia das Almas. E chegou na semifinal da Copa do É Brasil. um pensamento resultadista. Tá seu. bom, Mas pode isso é ser. ruim? Não, eu não tô falando que é ruim, eu tô falando que, tipo assim, É melhor analisar isso do que técnico, cair, pô. você vai analisar técnico só por resultado ou pelo que tá tendo em Ah, campo? dependendo do Não, dependendo do depende do contexto. elenco. do momento do time e resultado. Depende do Quando o Vasco Aí foi, quando você pensa você em vira o resultado ano, mesmo. quando você vira o ano, você jogar bem. quer uma melhora do ano passado, né? Pensar em Rafael Paiva hoje é loucura, pô. O Vasco do Rafael Paiva contra o Flamengo jogou tão mal contra o time do Carille, pô. E não querer ser resultadista com o Carille, Ó, o Carille é resultadista. O jogo contra o Santos é em São Aí é Januário. melhor deixar Só o pra Rafael Paiva, corrigir. que é um trabalho dela. Não é na Vila Belmiro, é em São Januário, a galera tá Você falando já, aqui falou, no já chat, falou é. isso, já corrigiu. Então, mas você acha que jogou pior com o Rafael Paiva do que com o Carille? O empate com o Flamengo do Tite ainda, o Vasco não jogou nada, pô. O Vasco achou um gol com o Coutinho, pô. É que o Flamengo não tava numa fase tão boa quanto tá hoje. Isso, exatamente. Mas o Vasco não jogou nada aquele jogo, pô. O Vasco não jogou nada. Mas Mas assim, se pensar numa Eu acho troca de maluquice Coutinho, demitir o Carille agora. se pensar na troca sinceramente. do Carille, vai pra quem? É isso. Eu tenho muito Porque medo. Não, eu tenho medo o Vasco disso. tem dinheiro Eu pra tenho trazer. muito O medo. Pedrinho Vasco tem falando, bala. Você é foda, diretor. Mas não tenho tem medo. bala pra trazer um treinador do primeiro eu tenho Nem muito de segunda, medo. Vai ter que talvez. trabalhar Você não esse nome Mas assim. isso não pode deixar de ter cobrança em cima do Carille. O Carille tá Não, muito... cobrança não. Cobrança não. é uma coisa. Mas agora, assim, ele sair é maluquice. Você não acha que o primeiro passo pro Vasco começar a temporada que é Campeonato Brasileiro, enfim, senão eu vou corroborar com o discurso Eu do não acho que Cantarelli. Você não acha que o Vasco precisa enxugar o elenco também? Enxugar, Cara, tirar jogador. Por Eu acho exemplo, que- tirar, mano. acho que o Pô, você Payet vai ser o cara que mano, vai sair. Payet, Souza... Tira os caras com contrato. Então... Mas Então, vários- tira Não, o cara, hein? Se amarraram com os caras aí. tem que ver como é que foi amarrado isso. Porque assim, Souza, Porra. Alex Teixeira, Eles ganham 50 mil. cada um. Payet... É mesmo. Só que o Payet é um Eu tinha esse mito aí com os. Souza e Alex atrás. Teixeira é quase simbólico. Eu sei, mas assim não. Mas você não pode ter Então, jogadores não pode, simbólicos. Não, Tão pra mim não ocupando- era nem pra estar ali. Aí Estão você tem um ocupando o elenco lugar de pra um moleque mim- da base ou de um reforço. Você Pra tem mim, um era elenco, pra pra tá mim, que é um elenco fraco, com jogadores simbólicos ainda. Ou seja, o que são jogadores simbólicos? Nesse elenco fraco, eles não podem jogar. Eles não entram, eles não estão ali. Elenco fraco. Por que o Zuccarello não foi relacionado ontem? Aí ele vai chegar. Porque ele voltou pro Sub-20. Porque Quem? ele quer, Quem? o Zuccarello? Carille quer dar uma maturação. Porra, mas pra o ele. Zuccarello, quando o Vasco melhorou no Mas primeiro... faz sentido hoje. Hoje faz sentido. Mas, Caramelo? aí, o Que ele Alex vai Teixeira tava no jogar- banco? Hã? O Alex Teixeira tava no banco? Tava no banco. Porra, então não faz sentido. Sim, mas Ele é porque... entrou, ele entrou Pô, com os jogos aí do então não Carioca. faz Mas se diante de um processo de Souza maturação não virou zagueiro? no futuro... Virou, mas esquece Souza. Esquece. Ele Isso aí entra, não tem que não ser, entra. não tem que ser nem... Ninguém lá, pensa tem que nisso. lembrar do A Souza. única pessoa que pensa em todo dia quando acorda Alex Teixeira e Souza, porque deve mandar mensagem, é o Pedrinho. Porque Não, são tem outros amigos. jogadores que não Porque entram. só a única coisa. Outro dia E o entrou. Coutinho também. Teve um jogo que eu tava fazendo o Vasco. Qual foi o jogo? Foi. Fazenda. Não, que eu tava fazendo. Bem não, pô. Ele tá meio. Fazenda, Cara, não. carnaval. Essa velha surda hoje, Ainda né? tá meio carnaval. caramelo? É a fazenda? Porque o esforço entrou, pô. Aí o caralho, o esforço tá no Tá Vasco. no Vasco? Sim. Sabe quem é o lateral esquerdo reserva? O Piton tá mal. Por que o Piton joga? Porque o reserva é o Vitor Luiz. Luiz. Vai jogar o Vitor Luiz? Não, vai jogar o Piton mal. Aí o que o Wesley fez com o Piton, nossa. É senhora, óbvio, Meu é. Deus do céu. Mas tá, ele vem mal há muito tempo, mas ele não pode O Wesley sair. marcou bem. Cara, mas o Piton,
pessoas que são desgastadas por conta do estilo de jogo que o Vasco tá jogando, que é totalmente esquizofrênico. Desde o ano passado ele já tava mal. Lucas Piton. No final do ano passado ele já tava mal. Lucas Piton, ele não tem apoio nenhum, porque eu acho que não fica com a bola, porque em tese é pra ele se aproximar com o Nuno Moreira e ter a troca ali e o Nuno Moreira voltar. Só que toda hora o Vasco tá correndo atrás, o Piton fica cansado no final do jogo. Você vê ali, depois que ele dá o chutão, ele... O gesto dele Eu acho que não tem um controlador de jogo, um cara que segura a bola. Ele larga. O Hugo Moura fica correndo pra um lado e pro outro, fica maluco. A bola não para no pé do Vasco, né? A verdade é O essa, Coutinho tem que ficar voltando toda hora pra fazer a saída de bola. Então é um time mal treinado do princípio ao fim. O Verratti, cara. Por que o Verratti jogou ontem, jogou sábado contra o Flamengo? Mas eu só acho Por que aquele estilo de jogo de puxar contra-ataque, o Verratti estava em campo? Eu comentei no Charla de Quinta, na quinta-feira, que ia chegar o dia que o Vasco tinha que abrir mão do Verratti no time titular. Mas é loucura, talvez fosse... Não é loucura. A partida de sábado é Menos constrangedora. Claro, tá o que bom. o Verratti fez contra o Flamengo é constrangedor. Tá bom, mas tira o Verratti. O Verratti não joga. Mas aí Verratti, não vale como é que- você mudar o estilo de jogo. Você tem um Verratti que é uma arma grande. aí Você mudar um pouco esse estilo de jogo ali pra lançar a bola. Eu fecho isso, também. Só que aí que a gente, vamos lá, o técnico pensou em jogar no estilo de jogo X. E aí ele bota o Verratti, crise de ele tá identidade. errado. O Cantarelli falou... O Coutinho hoje em dia chutando e o Verratti cabeceando, é Verratti cabeceando. Então vamos mudar esse estilo de jogo. O problema é que- Mas quem Num decide jogo desse isso? do Quem que o decide Vasco- isso? Técnico. É isso. Quem decide isso? Aquele jogo Técnico. desse que o Vasco não toca na bola como contra o Flamengo, o Verratti ele vira um Não viram nada, pô. um artigo de... Então, mas vamos fazer um exercício. Eu faço exercício, o torcedor vai ficar puto. Porque o torcedor vai, como você diz, a gente não pode ser feliz, a gente quer ser feliz. Eu também quero que o Vasco seja feliz, mas o Vasco não vai ser feliz com esse time, Há pô. controvérsias. Com esse time não vai ser... Você acha que... Você imagina o Vascaíno sendo feliz com esse time aí? Há Vai ser feliz, controvérsias. não, vai há ser feliz, não. controvérsias. Com esse time? Cara, esse time não O é... que você espera desse Esse time não é uma merda, gente. Não é uma merda. Não é uma merda, pô. Programa passado- O Vascaíno não tá com a noção Mano, do mas Vasco. não é né? uma Ano merda. passado o Enzo comparou De o novo, Vasco. mano. Você tem que Enzo ser comparou- realista, mano. O time concordo do com Vasco ela. é melhor que o do ano O passado, Enzo comparou o gente. Vasco com o do Carille com Dá o pra- Corinthians do Carille de 2017. Dá pra jogar mais que isso. Mano, é tipo assim, vocês veem o jeito do jogo, o Vasco jogar e falam assim, o Vasco só pode chegar nesse nível merda a merda do futebol. Não, é mentira. O Vasco pode jogar muito mais com esse time, Mas cara. eu acho que o Vasco pode chegar muito mais se contratar. O Vasco tem meias, o Vasco tem um Coutinho, o Vasco tem Jair, Verratti, que é um dos Paulinho. artilheiros do Brasil ano passado. Não é de todo ruim, Foi não, gente. Mas já teve time piores. Já teve time muito pior que isso. E que disputou mas muito mesmo, mais. Ficou na Série B 4 Não, anos. beleza, mas já Mas teve e com time time pior na já Série A, pô. Tudo Na- bem. E time que joga na Série B que ganhava do Do ano Flamengo, que passado era é pior. melhor. O que toma do 6x1 do Flamengo é pior. pô. Ganhava, ganhou um jogo. 2016 ganhava do Flamengo, Mas ganhava 16 inúmeras partidas 16 do é o Flamengo. Flamengo. O Flamengo é o Flamengo. Tudo bem, então, mas ali, era ó. o Flamengo, correto? O CNPJ é o mesmo, né? Ah, mas aí beleza. então é o... Aí vai falar de não 99, muda nada. 97, Tudo perfeito, mas não 98. muda. Não muda. A história tá aí. Não é porque agora tá acontecendo isso que a história é o Vasco Tá, tá se mas fudendo. gente com, for esse, falar de com história, esse elenco, você acha que o Vasco pode chegar, por exemplo, nas competições que tem pela Campeão frente brasileiro. no ano? Cantarelli, a discussão é que o Vasco, com esse elenco, dá pra jogar melhor contra Flamengo, Corinthians foi, Fluminense, Cruzeiro, Tá bom, Corinthians, tá bom. Santos, etc. Mas isso Melhor? você não acha que fez isso com o Paiva no ano passado, não? Ano passado com Em o algum Paiva. momento, sim. Fez. Sim, não. Em algum momento, No sim. Pô, ele momento que... pontuou, pô. algum momento Ele sim. fez. Cara, não, Depois fez. do trabalho de Só no campo. Flamengo o Paiva empata, pô. Aí é um gol achado pelo Coutinho, sei lá o quê. Mas empatou o jogo, pô. Perfeito. Não tomou um amasso lá Fez. de... É o Tite que pato. Não, mas tudo... Também. Também. Mas eu tô dizendo assim, ele pontuou, ele fez frente a adversário mais forte. eu entendo que ganhou é- jogos importantes. A realidade do ano passado era aquela que eu era desse time aí. Porra, segue com o Paiva, porque o pensamento do torcedor antes era... Caralho, vai cair, aí o Paiva conseguiu estabilizar e o Vasco passou. Chegou uma hora que a gente nem falava de rebaixamento. E era uma luta naquele ano. O Vasco Era maior no uma luta. rebaixamento. Por isso que eu isso. defendia o Paiva, que era uma pica que ele recebeu na mão dele e ele acabou descascando. Não, ele chegou E a aí ter o- chances de descascou Libertadores. a pica. Chegou a ter chances de É, o Libertadores. torcedor do Sim. Vasco ficou puto quando Eu alguém entendo, da eu- Globo falou que o Vasco não tinha chance de Libertadores, jogou pra baixo. Não teve um negócio desse? Sim. Eu entendo que o Enzo, na época, ficava puto, que ele falava, porra, mas não adianta, tá jogando mal, podia jogar melhor. Mas, cara, se você tava entrando no campeonato desesperado pra não cair, e você olhou Não, assim... o cara assume em último. Em último, pegando no bom. Do 6x1, logo depois 6x1 pro Flamengo. O torcedor falou assim, fudeu, vamos cair, não tem jeito. E aí passa lá, o turno todo, o retorno, e fala, ih, gente, já estamos com 44, não tem mais chance de cair. Era do caralho.
De pensar assim, porra, essa pica a gente já passou, agora eu sei que esse ano já a paciência não é essa. Fala, Charludo! Gostou desse corte que você acabou de assistir? Se inscreve no canal aí, dá essa moral pro Charla aí. Vral!